Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo dos principais sites do Brasil. Vou começar e vou só utilizar hoje o GE, porque não vou falar desse jogo Flamengo e Cruzeiro, que valeu a pena assistir, mas não saímos com o que esperavam. Vamos lá para analisar as notícias do GE. Análise sobrou técnica e faltou técnica em noite frustrante do Fla no Brasileirão. Sim, eu acho que antigamente era bom pegar as notícias, o jornalismo antigamente estava aquela empolgação quando você lê a notícia. Eu acho que o texto está errado, acho que foi grande noite dos goleiros, tanto o Fábio como o Rossi salvar o Flamengo, o Rossi salvou o Flamengo e o Cássio salvou o Cruzeiro ontem. Tiveram a oportunidade no Cruzeiro e Flamengo, mas os goleiros estavam muito bem dentro de campo e salvar. Eu acho que precisa enaltecer o trabalho dos goleiros. Quando a bola chega lá, eles têm que salvar. O Flamengo teve uma cabeçada com o Samuel Lino, que o Cássio fez uma grande defesa. O Prata também saiu na cara do Cássio, fez uma boa defesa. O Caio Jorge, no chute cruzado, fez com que o Rossi fizesse uma boa defesa. Teve aquele lance lá que o Cruzeiro teve 2, 3 chances, oportunidade de fazer o gol e foi impedido pelo Flamengo. Então eu coloco isso, grande noite dos goleiros e não sobrou tática e faltou técnica. Acho que os goleiros trabalharam bem e salvaram os seus times. Vamos ver. Vou daqui a pouquinho comendo mais um pouquinho do jogo. Vamos para as próximas notícias, para não deixar o programa rolar um pouquinho sobre notícias. Felipe Luiz lamenta a chance de ter ampliar a liderança e elogia Fla Cruzeiro intensidade europeia. Eu concordo com ele, uma intensidade forte, muita marcação, poucos espaços, jogadores que situaram pelos seus times. Faltou espaço. Acho que quando o Cruzeiro teve jogador expulso, ali o Flamengo tentou ali, não tudo nada, mas faltou um pouquinho de organização tática do Felipe Luiz, que na última matéria eu vou estar comentando sobre isso, mas o jogo foi sim digno. Acho que cada vez mais os clubes brasileiros estão investindo, estão contratando jogadores, estão evoluindo suas equipes para chegar no seu alto rendimento. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras são os times que mais investiu. O Cruzeiro por causa do Pedrinho, da rede PH aí, que tem bastante dinheiro. O Palmeiras, pela estrutura também da Crevisa, da tia Leila lá, que está colocando dinheiro. E o Flamengo, pela sua grande torcida, é o único clube sim, que sua torcida tem esse investimento dentro do clube. O Botafogo, que vinha também, ano passado ganhou tudo. O americano lá parou de investir dinheiro, vendeu jogadores de tudo e tentou remontar o time, então há um processo que vai demorar. Uma ilha mostra que a organização faz uma equipe chegar lá no topo, então se organizou desde a venda do Luiz Araújo, por estar lá em cima. O Bahia tem um investimento no Manchester City, se eu não me engano, também contrata muito jogador, tá se organizando. Então é isso, quando você tem a organização ali fora das linhas financeira, os times chegam lá em cima e chegam a brigar. E o Flamengo e o Cruzeiro são prova disso, um grande jogo, poucos espaços, poucas oportunidades e um jogo bem equilibrado. Vamos para a notícia. Flamengo vs Cruzeiro quebra recorde de público no novo Maracanã. É isso aí, a torcida do Flamengo atrasou o jogo, lotou, fez a parte dela, torceu, infelizmente o resultado não veio. Normalmente é isso, vai ser jogos difíceis, jogos disputados, uma coisa é a teoria, outra é a prática. Na teoria o Flamengo poderia ter ganhado aquele jogo, mas na prática não foi isso. O Cruzeiro fechou bem, um time bem treinado, com um treinador experiente, rodado, o Léo Jardim. Então o Cruzeiro fez um grande jogo, assim como o Flamengo. Os dois times implicaram pelo negócio. A gente faz uns cálculos. Se acontecer, beleza. O Flamengo ganhar esses 4 jogos,
Flamengo assumiria praticamente que aí o brasileiro, o Campeonato Brasileiro. Veio o empate contra o Cruzeiro. Vai ter o jogo contra o Bahia, contra o Botafogo, são jogos difíceis, a gente tem que entender isso. O Flamengo pode ter o melhor elenco, mas eles vão vir preparados para ser um grande jogo contra o Flamengo. Então o Flamengo não vai ter vida fácil. Vai pegar o Bahia, depois vai pegar o Bahia, depois vai pegar o Botafogo, depois pegar o Palmeiras. São 4 jogos difíceis, 4 jogos com times que estão entre o G8. Então o Flamengo não vai ter vida fácil no Campeonato Brasileiro. Então vai ter que ter paciência, recuperar jogadores. O Samuel Lino estava abaixo da média. O Arrascaeta não brilhou tanto como brilhou. Então são jogadores que vai ter que entrar no rodízio. Então o Felipe Luiz tem que preparar esse rodízio do Flamengo para que os jogadores descansem e recuperem o gás. Então ele vai ter que pensar muito bem como montar o time, montar a estratégia de jogo. Ele está fazendo pelo menos um rodízio ali na frente. Um jogo entre o Pedro, outro pro Henrique, ontem foi a vez do Prata. Então ele está, pelo menos algum setor ali, está rodando o elenco. Então vamos ter paciência. E o Flamengo empatando segue líder, perdendo seguia líder. E agora também tem que tomar cuidado com o Palmeiras, que está a 3 pontos deles. Mas acho que no confronto direto o Flamengo consegue ampliar essa vantagem em relação ao Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras vai ter Libertadores também, como o Cruzeiro vai ter a Copa do Brasil. Então eles vão ter o campeonato também, que vão cansar seus atletas. Então vão ter que escolher jogos para jogar no Campeonato ou Brasileiro ou as Copas. Então ali Flamengo, eles podem tropeçar e o Flamengo ganhar o Brasileiro. Então vamos torcer. Agora é a hora de secar. Então vamos secar eles até o final do Brasileiro para ver se a gente consegue sair campeão do Campeonato Brasileiro. Para mim, consegue, tem mais elenco, mais qualidade e mais desempenho que eles. Vamos para outra notícia do portal GE. Jorginho analisa empate nos pequenos detalhes contra o Cruzeiro. É isso aí, foi os pequenos detalhes. Acho que o Flamengo foi um jogo aberto, 2 pontos. Eu ouvi falar que tomou o Coca Pedro. Acho que o Felipe Luiz explicou muito bem na entrevista. Ele tentou jogar a linha defensiva do Cruzeiro para trás, uma bola longa, explorando a velocidade do Prata. Um lance deu até certo lá, que ele colocou na frente do Fabrício Bruno e deu um chute. E o Fábio fez uma grande defesa com os pés. Porém, tentando, na reta final, quando o jogador do Cruzeiro foi expulso, depois analisando aqui em casa com calma, no calor do jogo eu não vi isso. A única coisa que eu tinha visto ele inverter o Luiz Araújo para a esquerda, trazer para o Henrique para dentro, mas depois, hoje, analisando calmamente o que foi aquela reta final do jogo, eu acho que ele poderia ter colocado uma trinca de 3 zagueiros, com Alexandre, Léo Pereira e Léo Ortiz, zagueiros que saíram para o jogo, fazer a dupla de volante que já estava, Saúl e Jorginho, colocar o Varela com um ala bem aberto na direita para cruzar, e Luiz Araújo com um ala bem aberta pela esquerda, com 3 atacantes de áreas, o Bruno Henrique, Pedro e o Prata. 3 jogadores altos que ia brigar em cima dos zagueiros. O Flamengo cruzou muita bola, mas acho que faltou o lado esquerdo também cruzar. Como o Bruno Henrique é atesto, toda vez que a bola chegava nele, ele tinha que parar a bola, trazer para trás para tentar fazer alguma jogada. Se fosse o Luiz Araújo, também queria um outro ala pelo lado esquerdo, onde o Flamengo teria poder maior de cruzamento dentro da área, já que o Cruzeiro se fechou todo na linha defensiva ali atrás, não dava para entrar pelo meio, só poderia entrar pela bola aérea. Acho que faltou esse detalhinho ali para a reta final para mim achar um gol em um cruzamento, mas fica aí a análise. Vamos para a última notícia. Fly empata e desperdiça Sanches de GPA a liderança. É isso aí, o Flamengo
poderia ampliar, mas nem sabemos que o Campeonato Brasileiro é difícil. Ganhar do Cruzeiro seria uma boa, porque o Flamengo jogando em casa, mas o time do Cruzeiro se comportou muito bem, veio preparado psicologicamente para o jogo, como fosse uma transição, então ficou difícil o Flamengo achar o gol. O Flamengo vai ter mais 3 decisões contra o Bahia, contra o Botafogo e contra o Palmeiras. Esses 3 times vão entrar com tudo, claro que todos os times querem tirar ponto do Flamengo, mas esses 3 times principalmente vão ser um jogo mais acirrado. Depois o Flamengo pega o Racing, depois pega o Fortaleza. Fortaleza pensar que não vem numa fase boa, mas pode surpreender. Então o Flamengo tem que estar com um psicológico muito forte para todas as situações. Então a ideia agora é o Flamengo continuar na liderança, somar, ganhar o Bahia, que vai ser importante, e torcer para o tropeço dos seus rivais. Domingo passado, no final de semana, eles não esperavam que o Palmeiras empatasse, que o Cruzeiro perdesse, e deu. Acho que o Palmeiras ganhou, não sei. Nós não esperávamos o que aconteceu no final de semana. Então nós se alimamos nesse dia de semana. O Vasco praticamente tomou 3 gols logo em 20 minutos, matou o jogo lá. E com o Cruzeiro a gente contava com esses 3 pontos, felizmente não veio, mas tem que focar agora e secar o Cruzeiro e Palmeiras até a última rodada, para que o Flamengo consiga abrir vantagem e conseguir a pontuação para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Então essa análise foi lá comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.